Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à Jornada Edu Online. O meu nome é Ricardo Maia, eu sou advogado, eu sou sócio fundador do BMADV, que é um escritório que atua com empresas que inovam ou que querem inovar. Nós atuamos no âmbito digital, físico, empresas online e offline, não importa. O que importa para a gente é que as empresas queiram inovar por meio da adequação à legislação, que elas tenham o objetivo de cumprir sempre a legislação e a partir disso elas nos procuram para propor soluções jurídicas e medidas jurídicas viáveis e adequadas ao negócio delas para cumprir aquela legislação. E hoje nós queremos conversar um pouquinho sobre como a educação será impactada pela Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. E o que é a LGPD? A LGPD é uma legislação, uma lei que foi aprovada aqui no Brasil e ela vai começar a valer a partir de agosto de 2020. Ela trata basicamente da proteção dos dados pessoais. Os dados pessoais, para quem não sabe, são dados pertencentes a uma pessoa física, não são dados pertencentes a uma empresa. Os dados pertencentes a empresas não estão protegidos pela LGPD. Esses dados pessoais conseguem identificar uma pessoa e diferenciá-la de outra. Essa é a grande definição dos dados pessoais, é que eles conseguem diferenciar uma pessoa da outra. Mas quando os dados pessoais não conseguem mais identificar uma pessoa da outra, por exemplo, quando eu retiro todos os dados, todas as informações específicas daquela pessoa e eu mantenho os dados que eu não consigo mais saber de quem são aqueles dados, eles passam a ser dados anonimizados, como se fossem dados anônimos, e a partir disso eles não têm mais a proteção da Lei Geral de Proteção de Dados, porque o objetivo dela é proteger os dados pessoais. Feita essa diferenciação, vamos entender por que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai ter tanto impacto na educação. Por que ela vai ter tanto impacto nas empresas de educação, nas escolas, nas universidades, nas plataformas de ensino digital? E em relação aos alunos, aos responsáveis, aos professores, quais impactos as relações entre essas pessoas podem sofrer a partir da Lei Geral de Proteção de Dados? E aí vamos entender um pouco quais são os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Princípios, geralmente quando se fala, a gente acha que é uma coisa muito complexa, muito difícil. Princípios já é um nome que nos assusta um pouco. Mas princípios nada mais são do que os sentidos da lei. Quais são os principais sentidos que a lei traz para a gente? E aí eu trouxe alguns desses princípios, que são 5. O primeiro deles, e aí em cada um deles eu vou fazer perguntas para que vocês se forcem a respondê-las. O primeiro deles, eu faço uma pergunta para vocês que é: para que você está utilizando aqueles dados? Esse é o princípio da finalidade. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela nos trouxe uma preocupação em relação a o que eu estou fazendo e qual a finalidade que eu estou dando para aquele tratamento de dados. Eu não posso simplesmente achar que coletar dados, utilizar aqueles dados no dia a dia, são de minha livre opção. Eu posso utilizar aqueles dados na hora que eu bem quiser, na hora que eu bem entender, para qualquer finalidade que eu entender que seja viável. Eu tenho que ter uma finalidade específica para aqueles dados, para aquele tratamento de dados. Eu não posso coletar os dados de um aluno sem saber o que eu vou fazer com aqueles dados. Então esse é o princípio da finalidade, é você ter quais finalidades vão ser utilizadas, quais finalidades você vai tentar atingir com aquela coleta de dados. Nesse ponto, as empresas elas precisam se preocupar muito com o tratamento de dados que já tem hoje. Por quê? Empresas educacionais, elas coletam dados todos os dias. Elas coletam dados não só lá na matrícula, quando você pega um formulário ou um contrato com o responsável do aluno, mas também no dia a dia. A frequência do aluno, que horas ele chega, que horas ele sai, se ele fica o dia inteiro na escola ou não, quais as notas daquele aluno, qual o desempenho escolar dele.
todas essas informações, todos esses dados, são dados pessoais. Então, nós precisamos ter muito cuidado na utilização desses dados, para saber sempre qual finalidade eu estou tendo com aquele tratamento de dados. Por exemplo, se eu estou pegando a data que o aluno ingressou na escola, eu preciso saber porque eu preciso cobrar o responsável financeiramente, eu preciso saber porque eu preciso saber qual o ano letivo que ele está cursando. Se eu estou pegando as notas dele, qual a finalidade desse tratamento de dados? Eu preciso saber as notas dele para avaliá-lo, de acordo com a avaliação que eu vou fazer, que os professores vão fazer desse aluno, eu preciso saber as notas. Então, já existe uma finalidade para essa coleta de dados. Se eu preciso saber os dados dos professores, eu preciso saber os dados dos professores para que eles possam estar credenciados na minha instituição de ensino, de modo a garantir aos responsáveis dos alunos ou aos alunos a segurança de que estão sendo ensinados por professores capacitados, professores credenciados. Outro ponto importante em relação à finalidade é: você está utilizando os dados no dia a dia e você vai ficar com eles durante o ano. Se o aluno saiu da escola ao final do ano, você vai continuar com aqueles dados, mas qual a finalidade de você continuar com eles? Será que depois que o aluno sai da escola, eu preciso ficar com eles durante um mês? Eu preciso ficar com eles durante 2 anos? Ou eu não preciso mais ficar com eles, eu posso excluí-los? Esse tratamento de manter os dados na sua base de dados é um tratamento previsto pela LGPD e você precisa ter uma finalidade para isso. Se você está mantendo os dados na sua base, você precisa ter alguma finalidade para isso. Outro tratamento é a exclusão dos dados. Se o aluno saiu da minha escola e eu vou excluir os dados dele, eu preciso ter alguma finalidade para essa exclusão. Uma finalidade, por exemplo, de garantir que esse aluno vai ter a privacidade dos dados, ou que eu não tenho o direito de ficar para sempre com esses dados. Mas você precisa ter alguma finalidade específica para o tratamento dos dados. Então essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, que é: para que eu estou utilizando, tratando esses dados? Uma segunda pergunta é a pergunta que eu devo me fazer sempre, a gente deve se fazer sempre, será realmente que eu preciso tratar aqueles dados? Será que eu realmente preciso coletar aqueles dados? Será que eu preciso manter os dados na minha base? Esse é o princípio da necessidade. Se o primeiro era o princípio da finalidade, esse é o princípio da necessidade. Será que eu preciso estar utilizando esses dados? E aí a gente pode dar alguns exemplos aqui. E eu estou me matriculando numa faculdade, quero estudar um curso, pode ser Direito, que é a minha área, e eu estou dando as minhas informações que são solicitadas, os meus dados solicitados pela universidade, por exemplo, nome completo, CPF, RG. Eles precisam desses dados porque eles precisam me identificar, eles precisam saber quem eu sou. Mas eles me perguntam para qual time eu torço. Mas por que eles querem saber se eu torço para o time A ou para o time B? Qual a finalidade disso? Qual a necessidade disso? Então, um princípio da finalidade está muito associado com o princípio da necessidade. Por quê? Se eu estou tratando um dado para uma determinada finalidade, eu tenho a necessidade de tratar aqueles dados. Mas se eu estou utilizando aqueles dados e eu não tenho uma finalidade específica, eu não tenho a necessidade. Então, o princípio da necessidade, ele traz para a gente esse questionamento de: para que eu estou utilizando esses dados? Será que eu realmente preciso utilizar? Se eu não precisar utilizar esses dados, eu não devo utilizá-los. Então, se para mim não vai fazer diferença qual o time que aquela pessoa está torcendo, que aquela pessoa torce, eu não devo solicitar, eu não devo utilizar essa informação porque eu não tenho nenhuma finalidade específica. Esse, então, é o princípio da necessidade. Temos, então, finalidade e necessidade. Uma terceira pergunta que eu posso fazer é: será que os meus usuários, os meus clientes, eles sabem o que está sendo feito com os dados? Será que eu estou sendo transparente com os meus clientes, com os meus usuários? Esse é o princípio da transparência. Se eu estou utilizando dados de outra pessoa, eu preciso dar satisfação a ela. Isso porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela traz um
conceito que pode parecer básico, mas que na prática é muito controverso. Por quê? Geralmente as pessoas que coletam dados de outras acham que aquilo ali é dela. E aí eu vou dar um exemplo. Se eu me cadastro num aplicativo, estou lá me cadastrando no aplicativo, esse aplicativo ele vai ter os meus dados pessoais. E aí muitas vezes algumas empresas elas utilizam essa base de dados de às vezes milhões de usuários para vender para outra empresa ou para passar para outra empresa, para que outra empresa faça anúncios para mim. Essa transferência de dados é um tipo de tratamento de dados, você transferir de uma empresa para outra. E muitas vezes isso não é informado para o cliente, que os dados estão sendo repassados para um terceiro. Nessa hipótese, aquela empresa ela não está cumprindo o dever de transparência. A transparência ela é essencial. A partir de agora, todas as pessoas, todas as empresas que fazem tratamento de dados precisam ser transparentes com seus clientes, com seus usuários, com o titular dos dados. Esse é o princípio da transparência. Mas na prática, como é que a gente faz isso? Na hora que você vai colher os dados da pessoa, lá naquele formulário de matrícula, por exemplo, numa escola, você precisa dizer para ela qual a finalidade. Lembra do primeiro princípio, o princípio da finalidade? Você precisa dizer para ela qual a finalidade daquela solicitação. Você pode colocar uma frase geral lá em cima dizendo: os dados coletados abaixo serão utilizados para identificar as preferências do aluno, identificar quais horários o aluno gosta mais de estudar, quais matérias ele vai se identificar mais, enfim, você dizer qual a finalidade daquele tratamento de dados. Se eu estou solicitando dados na matrícula de um aluno que seja uma criança, e eu estou solicitando a informação de que se a criança possui alergia alimentar. Essa é uma informação, um dado importante, né? Tanto que os dados pessoais de crianças e adolescentes, eles são muito mais protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Mas isso é um assunto que a gente vai conversar um pouquinho mais lá na frente. Então, eu estou solicitando a informação de que o aluno possui ou não alergia alimentar. Coletar esse dado é importante para mim? Eu preciso realmente coletar esses dados? Lembra lá do princípio da necessidade? Qual a finalidade dessa solicitação? Se eu estou solicitando saber se ele tem ou não alergia alimentar, é porque a cantina da minha escola precisa saber se ele possui alergia à banana. A cantina já não vai utilizar a banana para a alimentação daquela criança. Vai resguardar todo o procedimento para que não haja o contato da banana, por exemplo, com outros alimentos, de modo a não causar mal a essa pessoa, a essa criança. Então, essa é a finalidade, e isso tudo precisa estar claro para os titulares dos dados. Não, a gente não pode achar que é algo implícito. Mas é claro que é para evitar que haja um prejuízo, que haja um malefício para ele. Mas nós precisamos ser transparentes. Esse é o princípio da transparência. Uma outra pergunta, e aí a gente já falou sobre a finalidade, a gente já falou sobre a necessidade, a gente falou sobre a transparência. Agora a gente vai falar uma pergunta que é: será que os dados, depois de tudo isso, será que os dados que eu estou tratando, eles estão sendo guardados de maneira segura? Será que quando eu transfiro de uma empresa para outra, eu estou fazendo uma transferência de maneira segura? Será que eu estou garantindo a segurança desses dados? Todas as empresas, todas as pessoas que fazem tratamento de dados vão ter que garantir a segurança desses dados. É o princípio da segurança. A gente não pode achar que porque os dados são da outra pessoa, são dados pessoais e o titular dos dados é outra pessoa, não sou eu, que eu não preciso guardar esses dados de maneira segura. Mas sim, eu preciso. Porque se eu estou utilizando aqueles dados, eles estão sob a minha posse. Então eu preciso guardá-los como se fossem meus. Eu preciso guardar de forma tão segura que eu preciso utilizar todos os meios possíveis, eficazes, capazes de garantir a segurança. Medidas tecnológicas, medidas físicas. Eu preciso orientar os meus funcionários
que eles devem manter a segurança daqueles dados, que eles não podem revelar informações confidenciais para outras pessoas. Todas essas medidas são exemplos de medidas de como a gente deve garantir a segurança desses dados. Esse é o princípio da segurança. E o quinto e último princípio que nós devemos nos perguntar sempre quando estivermos fazendo o tratamento de dados é: e se der algum problema? Quem vai responder por isso? Se der algum problema no tratamento dos dados, houve um vazamento dos dados. Nossa, todo mundo agora está sabendo que fulano de tal torce para um time A ou B. Se houver um vazamento de dados, eu preciso ter alguém responsável por isso. É o princípio da responsabilidade. Quem vai ser responsável pelo tratamento dos dados? Quem estava tratando os dados. Ah, mas isso é óbvio. Se eu tenho que garantir a segurança, é óbvio que eu vou ser responsável por isso. É óbvio, mas nós precisamos também entender que pode existir uma cadeia de tratamento de dados. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma escola que atua no ramo com crianças, e essa escola, ela coleta os dados dessas crianças. Coletei os dados, garanti a segurança, não aconteceu nada de errado. Mas a cantina da minha escola é terceirizada. Existe uma outra empresa que, faz a cantina da minha escola. A cantina, ela eventualmente vai ter acesso a dados pessoais dos meus alunos para saber questões de alergia alimentar, essas questões. E, por exemplo, um aluno tem alergia à banana, aquele caso que a gente já falou, ele me informa que tem alergia à banana, eu comunico à cantina que ele tem alergia à banana, que não deve comer banana, mas a cantina ainda assim fornece banana para ele. E aí acontece um problema, ele tem problemas em relação à alergia alimentar dele, e aí se pergunta de quem é a responsabilidade. Aí houve uma cadeia de tratamento de dados, Eu tinha que ter o controle dos dados, eu tinha que repassar os dados para eles, e eles precisariam utilizar aqueles dados para a finalidade que foi estabelecida. Qual era a finalidade? Garantir a segurança alimentar. Sendo que houve algum problema e a responsabilidade vai ser só dele ou vai ser também minha? Outro exemplo, eu coleto os dados pessoais de pessoas por meio de uma plataforma digital. Eu tenho uma plataforma de ensino EAD, eu coleto esses dados e repasso para a universidade que vai emitir os diplomas da minha instituição de ensino. Existe uma universidade credenciada que vai emitir um diploma para a minha empresa. Então eu preciso repassar os dados dos meus alunos, que vão ter o diploma emitido, enfim, vão ser avaliados também por essa universidade. Preciso repassar para eles. Mas nessa cadeia houve um vazamento e a minha concorrente vai saber todos os alunos que estão se formando na minha universidade, na minha plataforma de ensino. E essa concorrente utiliza essa base de dados para jogar publicidade para eles, de modo que eles vão sofrer algum prejuízo com isso, com esse vazamento de dados. E aí eu te pergunto, de quem é a culpa? De quem é a culpa pelo vazamento dos dados? É de quem passou ou de quem recebeu? Vai ter que ser investigado, de quem foi a atuação decisiva para que houvesse o vazamento desses dados. Mas no caso, existem previstas na Lei Geral de Proteção de Dados duas figuras, que são o controlador dos dados e o operador dos dados. O controlador dos dados é a pessoa que recebe os dados do titular e utiliza, e controla, e toma a decisão. Como o nome diz, ele é controlador, ele toma a decisão pelo tratamento dos dados. Nesse caso, a minha plataforma de ensino é quem toma a decisão, se vai passar para aquela empresa ou não, para aquela outra ou não, se eu passo para ela para uma finalidade lícita ou ilícita, eu sou o controlador dos dados. Quem recebe os dados nesse caso, já que eu sou o controlador? Vai ser o operador dos dados. É quem utiliza os dados de maneira a não tomar decisões, apenas cumprir o que foi mandado. Se eu mandei ele fazer isso, ele vai fazer aquilo. Nessa cadeia, controlador dos dados, operador dos dados, não há uma certeza de quem sempre vai responder. Porque se eu emito uma ordem enquanto controlador para que o operador faça determinada atitude, e ele fazendo essa determinada atitude exista
algum vazamento de dados, algum problema relacionado a essa atitude que eu mandei, enquanto controlador, eu vou ter a responsabilidade principal sobre isso. Mas se eu mando ele fazer uma coisa, ele faz completamente diferente, ele vai ter a responsabilidade, mais do que eu, mesmo sendo um controlador, porque eu pedi para que ele fizesse de determinada forma e ele descumpriu a minha ordem. Então essas figuras de controlador e operador de dados precisam ser muito bem delimitadas em cada relação contratual. As empresas que possuem transferência, transmissão de dados, que compartilham seus dados com outras empresas, precisam ter esse cuidado de identificar em qual relação ela vai ser controladora ou operadora dos dados e nisso resguardar-se juridicamente em relação aos seus contratos do dia a dia. Então nós aqui falamos das personalidades previstas na Lei Geral de Proteção de Dados e das responsabilidades que cada uma pode ter. E quando ela for responsabilizada, ela pode ter algumas punições. Podem ser elas uma advertência, e aí eu acredito que no início da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados haja muito essa questão de advertência. As empresas ainda vão estar se adaptando. É interessante que as empresas se adequem à Lei Geral de Proteção de Dados até agosto, antes do início da lei, mas aquelas que ainda estejam começando ou em processo de adequação, provavelmente vão receber mais advertências, mas também não se sabe por quanto tempo essas empresas vão receber só advertências. E existem também punições de multa. Existem multas simples, que é o quê? A cada infração você vai receber uma multa. Então, se eu vazei dados, ocorreu vazamento de dados, pelo vazamento eu vou receber uma multa. Ah, mas eu deixei de comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados que houve esse vazamento de dados. Uma segunda infração, eu posso ser multado 2 vezes. Além de deixar de comunicar e de deixar vazar, eu não garanti a segurança desses dados a partir de então, eu não fechei a sangria. Pode ser uma terceira infração, e aí você pode ser multado uma terceira vez. Essas hipóteses de infrações ainda vão ser bem delimitadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas sim a multa pode ser imposta por várias infrações em um determinado fato, em um fato apenas. Então, a multa é uma punição que pode ser bem incisiva. Mas a multa não é a pior das punições. A meu ver, a pior das punições é aquela que fala da proibição de tratamento de dados. É possível que em determinados casos, óbvio que não vão ser em todos os casos, mas em determinados casos de tamanha gravidade, uma empresa pode ser inclusive punida de nunca mais tratar dados. E aí uma empresa que necessita de tratamento de dados, ela vai ficar inviabilizada, ela vai acabar. Uma empresa que trata dados todos os dias e precisa tratar dados para funcionar, se ela não puder mais tratar aqueles dados, ou coletar dados, armazenar, excluir, ela vai acabar. Então, acho que essa é a pior das punições. Claro que essas punições têm que ser analisadas com muita calma, com muita adequação a cada caso, mas sim existe esse risco de haver, inclusive, a proibição de tratamento de dados. Esses são os 5 princípios que eu trouxe para vocês de maneira mais simplificada. Princípio da finalidade, você tem que ter uma finalidade para aquele tratamento de dados. Princípio da necessidade, eu só posso tratar os dados que sejam necessários. O princípio da segurança, eu tenho que garantir a segurança desses dados. O princípio da transparência, eu preciso comunicar aos titulares dos dados o que eu estou fazendo com esses dados. E o princípio da responsabilidade, que é identificar quem é o responsável por cada coisa e garantir que haja a segurança, garantir que haja o cumprimento das leis, independente se você é controlador ou operador dos dados. Esses 5 princípios são os mais importantes, a meu ver, na Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, de tudo isso, meu Deus, estou preocupado, estou nervoso, o que é que eu faço para resolver isso? Estou falando com uma pessoa que provavelmente vai ter algum negócio, vai ter algum tipo de tratamento de dados no seu dia a dia. Se você tem uma empresa, pode ser uma escola, pode ser uma universidade, pode ser uma plataforma de ensino, EAD, pode ser um site, pode ser qualquer tipo de atividade,
não só da educação, a gente está falando aqui especificamente da educação, mas qualquer empresa que faz o tratamento de dados precisa estar adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. E o que fazer para resolver isso? Procure profissionais especializados nisso, profissionais que possam te ajudar na reestruturação dos seus contratos. E aí eu digo contratos, podem ser contratos com seus alunos responsáveis, porque você vai ter que dizer lá no contrato qual a finalidade dos dados que você está colhendo ali. Você precisa dizer qual é a utilização que você vai ter desses dados. Se você estiver compartilhando com a cantina, você vai ter que dizer lá no contrato, no formulário, enfim, que você vai compartilhar esses dados para fins de prover a alimentação para a cantina. Se você vai compartilhar esses dados com alguma plataforma digital, você vai dizer qual plataforma, qual tipo de plataforma e qual a finalidade disso. Olha, eu estou transferindo para uma plataforma com a qual eu possa gerenciar a agenda e os compromissos desses alunos. Preciso dizer para os titulares dos dados o que eu estou fazendo. Você precisa também readequar os contratos com os seus professores, com os seus funcionários em geral. Por quê? Porque essas pessoas também te passam dados. Se você contrata uma pessoa para ser seu empregado, ele está te passando todas as informações, todos os dados pessoais que são necessários para aquela relação de trabalho. Mas, além disso, ele está repassando dados da família dele, ele passa dados dos filhos, passa dados da esposa, eventualmente, para fins de plano de saúde, algo do tipo. Essas relações trabalhistas, esses recursos humanos, precisam também ser reanalisados a partir da ótica da Lei Geral de Proteção de Dados. Outros aspectos também são importantes, por exemplo, com fornecedores. Será que esses meus fornecedores estão garantindo o cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados? Será que essas plataformas com as quais eu trabalho, para as quais eu passo os dados dos meus alunos, será que elas estão adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados? Você precisa ter o cuidado de que, além de você, os outros pertencentes à cadeia de tratamento de dados, também estão adequados à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque qualquer pessoa lá na ponta que cause algum prejuízo por ter o conhecimento desses dados que foram colhidos por você e não por ele, você também pode ser responsabilizado por isso. Lembra do princípio da responsabilidade. Toda essa adequação ela precisa ser feita num processo contínuo. A gente não consegue se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados em um dia, em um mês, em 2 meses. Você precisa de um tempo para que os profissionais consigam identificar quais as falhas no seu processo, nos seus procedimentos do dia a dia. Esse profissional vai buscar identificar o ciclo de vida dos dados, que é o quê? Por onde os dados entram na empresa, para quais setores os dados vão passar, qual a segurança que cada um desses setores está dando para esses dados, qual a finalidade que cada um desses setores está tendo para ter acesso a esses dados, porque se eu colho os dados do meu usuário, do meu aluno, os dados financeiros eles precisam estar com o setor financeiro. Mas por que o professor precisa ter acesso aos dados financeiros do meu aluno? Ele não precisa, não necessariamente. Mas se ele não precisar, você não deve compartilhar com os professores, porque princípio da necessidade. Então, esses cuidados você tem que tomar no dia a dia da empresa. As empresas elas vão ter que se adaptar de forma muito rápida, porque estamos já próximos do início da vigência da lei. E sugiro a todos que procurem profissionais especializados nisso, que consigam trazer para vocês um panorama da empresa e, além disso, a solução, um processo para continuamente ajustar-se à Lei Geral de Proteção de Dados.